Meus queridos e amados irmãos, abençoados e abençoadas, você que tem convicção e certeza de que você é dele e que ele é seu, você que vive como filho de Deus, desfrutando de todas as sortes de bênçãos, de todas as suas promessas, você que anda e vive por fé e não por vista, que não fica na expectativa do amanhã, na expectativa de que algo bom vai acontecer, porque você crê que tudo de bom já aconteceu, que todas as coisas Ele já fez por nós. E aí nós vamos avançando a cada dia, crescendo em graça, se fortalecendo no Senhor e vivendo cada dia como o melhor dia da nossa vida. Para nós não existe dias ruins, todos os dias são bons. Porque temos uma visão de tudo quanto Ele fez foi bom. Temos uma visão de que Ele, como Pai, quer o melhor para os seus filhos. E assim, vamos caminhando, vamos prosseguindo, crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Hoje, quero compartilhar convosco uma palavra sobre o tema Jesus cura. E quero fundamentar em Isaías, livro do profeta, no capítulo 53, versículos 4 e 5, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, é um tema meio polêmico. Não polêmico porque nos causa dúvida esse tema. Quando digo que é um tema polêmico, porque as pessoas, elas estão indo em busca de curas, de prosperidade, de dias férteis na sua vida, de dias prósperos. As pessoas, elas estão voltadas para o material, para as coisas desta vida. Elas acordam pensando nessas coisas, dormem pensando nessas coisas, passam o dia pensando nessas coisas. São futuristas. Buscam as coisas da terra. Estão cada vez mais querendo ganhar, prosperar, prosperar, prosperar. Vivem as aflições da carne. Em João 16:36, o Nazareno disse: no mundo tereis aflições. E ele se refere às aflições da carne. E então, se eu não andar por fé, se eu não viver por fé, se eu não tomar posse de todas as sortes de bênçãos, se eu não tomar posse de todas as suas promessas, se eu não enxergar cada dia como o melhor dia da minha vida, eu vou viver assim também, voltado para as coisas desta vida, querendo se enriquecer, querendo prosperar, indo em busca de cura, indo em busca de dias melhores, de dias felizes. Quando Ele já fez, quando Ele já preparou tudo isso para cada um de nós. Somos filhos de Deus. Temos que viver aqui como filhos de Deus. O nosso Pai não é um qualquer.
O nosso Pai, Ele é único, Ele é soberano, Ele é o Criador de tudo e de todas as coisas. Todo o poder emana dEle, nada foge o controle de suas mãos. Ele não tem nenhum concorrente, Ele não tem nenhum adversário, Ele é único, Ele é único. Pense nisso. Ele quer sempre o melhor para os seus filhos. E é por isso que você precisa viver como filho de Deus verdadeiramente. Sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não por homens. Não por homens. Por preceitos dos homens. Vivendo debaixo de uma suposta autoridade espiritual que eles dizem que tem sobre a sua vida. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Olhe para Ele somente, tão somente para Ele. Deixe Ele dirigir sem reserva. É sem reserva a sua vida. Acredite em tudo quanto Ele já fez por você. Dê graças a Ele por tudo. Não fica pedindo, fazendo orações de petições, pedindo, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo. Quando alguém me pede oração, eu digo para a pessoa, eu faço, sim, oração com súplicas de ações de graças, agradecendo a Deus por tudo quanto está acontecendo na sua vida, como eu faço por tudo que acontece na minha vida. Eu rendo apenas súplicas de ações de graça. Eu agradeço. Em tudo dai graça. Eu não tenho que estar pedindo. Ouça bem. Compartilhe esta mensagem. Ela vai ser muito importante para muitos. Nos dias do Cristo Nazareno, a cura popularizou o seu ministério. As pessoas iam atrás do Cristo Nazareno em busca de bênçãos, principalmente da cura. Nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos dezenas de fatos, de acontecimentos a respeito de pessoas que o procuraram para que fossem curados. A mulher do fluxo do sangue, o caso de Jairo, várias outras situações de quando se referia a pessoa endemoniada, eram pessoas que estavam enfermas. Dentro da cultura judaica, endemoniado era considerado pessoas doentes, enfermas, que precisavam de curas. E essas pessoas procuravam Jesus a fim de que fossem curadas. Então, o ministério dele foi popularizado por isso, pela cura. E as pessoas seguiam ele por causa dos seus milagres. E isso fazia com que muitos o acompanhassem. E muitos líderes religiosos invejavam disso que ele fazia, porque muitos começaram a ouvir então as suas pregações e a seguir o Cristo Nazareno. Apesar que muitos não estavam ali pelas suas mensagens. Não estavam ali pelo que ele pregava, pelo que ele dizia, pelo que ele ensinava. Pelos atos praticados por ele, pela sua postura como humano que era. Mas representava o Pai que o havia enviado para que cumprisse o seu ministério. Mas eles estavam ali por causa daquilo que podiam receber de Jesus Nazareno. Era por isso que eles ali estavam, interessados. Quantos hoje estão nesses lugares que eles chamam de igreja, mas na verdade são templos, por aquilo que eles possam receber? Quantas barganhas,
influenciado pelos seus líderes religiosos, as pessoas estão fazendo na ânsia de conseguir receber algo da parte de Deus. E isso não é muito diferente, né? E tudo isso que aconteceu nos dias do Cristo Nazareno não é muito diferente nos nossos dias. Uma mensagem como esta e muitas outras, as pessoas não estão nem aí. Ouve 5 minutos, 10, 15 minutos. Não tem tempo para ouvir 25, 30, 40 minutos, do início ao fim. Não tem tempo. Não querem. Quando essas mensagens, elas trazem uma renovação na mente das pessoas, e as pessoas então passam a ter uma visão de como viver aqui neste mundo como verdadeiros filhos de Deus, desfrutando de todas as bênçãos que o Pai nos deixou. Em João capítulo 6, versículo 26, diz assim, São João capítulo 6, versículo 26 diz assim, respondendo Jesus, em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos fartaste. Por ocasião do milagre. É pelo pão. Querido, então, esses milagres viraram fermento dos fariseus. E não é assim também nos nossos dias de hoje. É culto de libertação, é culto disso, é culto da cura, é culto da família, é culto... É tanto cultos, são tantos nomes que eles arrumam para referendar essas reuniões que eles fazem. E com promessas de que vai acontecer. Isso não é fé. Vão pelo que vai ver, ou pelo que vê, pelo que vai acontecer. Fé não é isto. Os filhos de Deus não devem andar por vista. Quando os líderes, eles usam esses artifícios para prenderem as pessoas, realizando os diversos tipos de culto para atraí-las. Não é isso que acontece? Tanto naqueles dias como nos dias de hoje, o ministério do Nazareno foi e é distorcido nesses lugares. Não entendendo que, pelo contrário, era para desapegar das coisas terrenas. Era isto que o Cristo Nazareno queria mostrar, para que as pessoas não se prendessem às coisas desta vida. Quando ele disse em João 6,33, no mundo tereis aflições, aflições na carne, mas o que ele diz? Tem de ânimo, eu venci. Por isso que eu digo, não existe dias ruins, todos os dias são bons, cada um melhor do que o outro. Porque não olho para as aflições da carne. Jesus queria dizer para as pessoas, desapegam das coisas desta vida. Busque o reino de Deus. Mateus, salvo engano, capítulo 6, versículo 31, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero ler também em Colossenses, capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados,
revestir-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Buscar as coisas do alto de cima. Jesus era benigno, longânimo, mansidão. São essas coisas que nós temos que demonstrar uns para com os outros. Pensar nas coisas dos céus, nas coisas do alto, nas coisas de cima. Entender que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas é paz, alegria e justiça. É o reino de Deus. Mas eles fazem ao contrário, se apegando nas coisas da terra, com suas orações de petições. É um tal de pedir. Como eu ouvi isso quando eu estava dentro do sistema religioso. Quando ainda ouço isso, porque faço parte de alguns grupos. As pessoas só sabem pedir, 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 pedir. Vocês não imaginam, nas minhas redes sociais, principalmente no Zap, as pessoas só vivem me pedindo. Me ore por causa disso, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Então orações de petições e não com súplicas de ações de graça, dando graças a Deus por tudo quanto Ele fez e faz nas nossas vidas, agradecendo a Ele. Querido, as aflições são na carne, o Cristo Nazareno disse isso. A cura é para a carne. A cura é para a carne. Mas as dores não vão parar. A doença que hoje é curada, amanhã ela vem de uma outra forma, de uma outra maneira. Isso é a aflição deste mundo. Isso faz parte das aflições na carne, das aflições deste mundo, que o Nazareno disse em João 16:33. A cura é na carne. Dor na cabeça, dor nos braços, dor nas pernas, dor nos quadris, nos rins, no esôfago, intestino. É gastrite, é úlcera. E assim são as aflições da nossa carne. E aí você se sente melhor hoje e amanhã volta num outro determinado lugar. Porque venceu as aflições na sua carne como qualquer mortal. Efésios capítulo 4, versículo 22. Efésios capítulo 4, versículo 22. Vamos ver o que diz. Efésios capítulo 4, versículo 22. Que quanto ao trato passado vos despejais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despindo-se do velho homem. Ele, o Cristo Nazareno. A verdade, o mundo espiritual. A verdade é um mundo espiritual. Por isso que temos que voltar para as coisas do Espírito, sendo guiado e dirigido por Ele. Nos comportarmos como espirituais e não como carnais. Vivendo aqui assentado com Ele nas regiões celestiais. Porque a verdade é espiritual. A mentira é na carne. A mentira é no mundo da carne. O Cristo ressuscitado nos diz no versículo 23: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais
do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. O Cristo Nazareno disse que aquele que não abandonar tudo que nos traz benefício nessa vida, ou seja, ter os olhos fixos nas coisas desta vida, está completamente perdido. Quem vive voltado para as coisas desta vida, fixado para as coisas desta vida, querendo sempre mais, indo em busca das coisas materiais, muitas das vezes deixando de estar próximo à sua família, mas quer ir em busca de coisas desta vida, já não tem mais aonde colocar seus dinheiros, mas querem sempre mais. Não tem tempo para os amigos, não tem tempo, às vezes, para o pai, para a mãe, para os seus filhos, não tem tempo para os seus irmãos, não tem tempo nem para ele mesmo, porque vive voltado para as coisas desta vida, com um olhar fixo nas coisas materiais. O ministério do Espírito renova a mente e nos leva a pensar nas coisas dos céus. Como eu me desprendi. Eu já não era muito pego a essas coisas. Mas como eu me desprendi de bens materiais, de coisas desta vida. Eu vivo como se não tivesse. Porque eu estou preocupado na renovação da mente. Porque o ministério do Espírito que está dentro de mim, ele renova a mente e nos leva a pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima, nas coisas de Deus. Você só conseguirá viver o evangelho do reino havendo renovação da mente. É por isso que muitos não conseguem viver o evangelho do reino, porque não houve renovação na mente. E não entendem e não compreendem o que é isso. Não volta-se para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. O amanhã, se vier, ele cuida. Ele não nos deixa faltar o pão de cada dia. O salmista já dizia, há milhares de anos atrás, ele é o meu pastor e nada me faltará. E se andar por fé, viver por fé. É crer nas suas promessas, na sua palavra. O salmista dizia, ele me conduzirá às águas tranquilas, a pastos verdejantes. O salmista disse que ainda que viesse a acontecer alguma coisa na vida dele, o Senhor estava com ele. E é isso que devemos fazer. Crer que o Senhor está conosco, por onde quer que andamos, por onde quer que formos, Ele está conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. É Ele quem cuida de nós. Ele nos livra das balas perdidas. Ele nos livra daquele que quer fazer o mal contra o próximo. É Ele quem nos protege e guarda. A sua proteção é espiritual. E quando alguém quer se levantar contra você, não conseguirá. Porque Deus fará com que essas pessoas vejam
a proteção divina sobre você, sobre a sua vida. Quando se prende às coisas deste mundo, o sobrenatural passa a ser uma prisão para a carne em relação às coisas espirituais. Vou repetir. Quando se prende às coisas deste mundo, o sobrenatural passa a ser uma prisão para a carne em relação às coisas espirituais. É por isso que essas promessas de Deus não acontecem na sua vida. É por isso que você está sempre atribulado, sempre preocupado. É por isso. E o sobrenatural de Deus você não consegue ver, você não consegue enxergar. Porque o sobrenatural de Deus somente pode ser visto com olhos espirituais, com mente aberta, com mente voltada para o espiritual. Queridos, o Evangelho do Cristo ressurreto não tem preeminência neste mundo. E uma palavra do mundo espiritual. O Evangelho do Cristo ressurreto não tem preeminência neste mundo. E é uma palavra do mundo espiritual, por isso que as pessoas não conseguem nos ouvir, nos entender, nos compreender, nos alcançar. Elas estão impregnadas pelas coisas da carne, querendo milagres, em busca de curas, de prosperidade, de negócios e assim por diante. Por isso que eu disse, nesses lugares, são várias reuniões de libertação, de família, de prosperidade, de milagres, de vitória, de bênção. Vem buscar a sua bênção. Assim está a religião e os religiosos presos a esta vida. Quando fomos chamados para viver acima de todas essas coisas. Essas coisas não devem fazer parte da sua vida, porque em Cristo somos muito mais do que vencedor. Em Cristo somos mais do que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. E vamos assim, experimentando qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, tome posse de todas as sortes de bênção. Essas coisas que hoje se fazem nesses lugares eram feitas também nos dias do Cristo Nazareno. As pessoas iam em busca dele por causa da cura, dos milagres. Porque estavam sedentas, famintas. Era a carne. Eram as aflições da carne. Portanto, depois da cruz, já não podemos mais ver as coisas desta forma, desta maneira. Porque somos espirituais. O viver, seja como for, com dores, com enfermidades, seja com as aflições da carne, o viver é Cristo. O morrer é ganho. Ele está contigo. Ele está com você. Aprenda a agradecer. Deixe de ficar fazendo campanhas para isso e para aquilo. Deixe de ficar fazendo petições a Ele. Passe a agradecer. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Eu posso falar isso por experiências próprias.
Ele tem me guardado, Ele tem me protegido. Olha, eu tenho um carro há quase 40 anos, eu nunca tive meu carro roubado. Eu não pago seguro de carro. Eu ando por aí fazendo caminhadas, 9, 10, às vezes durante o dia, um total de 15, 16 quilômetros, à noite, de dia, passo por vários lugares que se dizem comunidade e nada nunca me aconteceu, porque eu vou com meus olhos fitados nele, pensando nas coisas de cima, nas coisas do alto. Às vezes, até como um maluco, porque às vezes vou falando, vou conversando, e quando eu percebo, já fui e já voltei, mas focado nas coisas dos altos, na coisa dos céus, nas coisas de Deus, e não nas coisas da terra. Não vou pensando no amanhã, no que eu vou conseguir amanhã, no que vai acontecer amanhã. Eu não estou preocupado com o amanhã. Eu vivo o hoje, e vivo o hoje com Ele. É assim que eu aprendi. É assim que eu faço. Pronto, falei. Beijo no seu coração. Fica aí esta palavra. Forte abraço. Divulgue o meu canal, compartilhe. Leve esta palavra para centenas de milhares de outras pessoas, para que elas possam acordar, para que elas possam se despertar e pensar nas coisas do alto, nas coisas de cima. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.